Olá pessoal, então hoje eu vou fazer o vídeo que eu prometi que faria sobre as enchentes aqui do Rio Grande do Sul. Eu demorei para fazer, porque na verdade é um vídeo difícil de fazer e vocês vão entender, porque ele vai misturar muitas coisas, como sempre eu faço nesse canal. Mas eu acho que esse vídeo em especial vai misturar muitas coisas, porque a natureza veio e nos deu um recado muito duro, sabe, para nós gaúchos em especial, porque nós temos milhares de pessoas ainda na rua, né? E precisa muito recurso para reconstruir tudo que foi perdido, e as pessoas não têm nem certeza se elas podem reconstruir no mesmo lugar, se a semana que vem, no mês que vem, no ano que vem, não vai vir uma outra catástrofe igual a essa e destruir tudo, certo? Então nós estamos diante de um grande desafio, e o gaúcho sempre se gabou de fazer façanhas, está até no nosso hino, né? Que sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Mas me parece, e esse é um dos assuntos do vídeo, que isso é uma coisa mais do passado. O gaúcho já foi mesmo aquele povo inovador, valente, que influenciou inclusive o Brasil, né? Culturalmente, politicamente. Mas faz muito tempo que a gente vive das façanhas do passado. Então será que isso não é a oportunidade do gaúcho recuperar a sua essência, a sua identidade, a sua ousadia, o espírito guerreiro, e reconstruir o Estado em outros moldes? Quais moldes? Porque a gente ainda não sabe em quais moldes. Mas neste vídeo eu vou dar algumas ideias em quais moldes nós deveríamos recuperar o Estado do Rio Grande do Sul. Então, se você ficou interessado no assunto, é o seguinte: meu nome é João Mesomo, esse é o canal Bem-vindo à Terra, e você pode curtir se você quiser, e me seguir no canal. E se você quiser ver a continuação do vídeo, continue depois da vinheta. Até lá! Então, pessoal, são vários assuntos a serem tratados, né? O primeiro é essa questão: será que o Rio Grande do Sul andou para trás? Será que o Rio Grande do Sul está menos? Será que ele não consegue mais fazer façanhas? Ele só fica falando, mas não faz mais façanha nenhuma. Só fica no passado, numa coisa assim de boca para fora. Será, pessoal? Eu acho isso. Eu tenho observado há muito tempo que o gaúcho parece que perdeu a sua identidade, está perdendo a sua identidade. Eu percebo isso muito no futebol. Por exemplo, antigamente Grêmio e Internacional ganhavam muito a nível nacional, até internacional, mas eles tinham um jeito de jogar, um jeito muito gaúcho de jogar. E eles parece que perderam, se esqueceram da maneira que o gaúcho joga. Como é que o gaúcho joga, pessoal? É o famoso esquema pega-ratão. Quem é gaúcho já ouviu falar, né? Pega-ratão, o cara faz o seguinte: ele fica lá atrás, né? Se fazendo de morto. Aí o ratão vem, ele fica dono dele, acha que está dono da casa, porque afinal o dono não se mexe, não faz nada, fica lá, esse dono aí não é de nada, vai indo, daqui a pouco, tchum! Né? O cara pega o ratão numa ratoeira. Né? E no futebol era assim, tu esperava, os caras vinham para cima. Parecia que estavam ganhando, estavam dominando, era uma questão de tempo para fazer um gol. Mas aqui a defesa era dura, era muito dura. Aí num contra-ataque ia lá e pimba, fazia um. Aí o cara vinha meio tonto, mas começava de novo, ia ganhando confiança, daqui a pouco estava em cima de novo, pum! Tomava o segundo. Aí no terceiro se entregava. Né? Esse é o esquema pega-ratão, que é o gaúcho, é a essência do gaúcho. O gaúcho é um cara assim, que não fica, ele fica lá meio se fazendo de morto, e aí de repente, olha a faca! Né? Esse é a essência do gaúcho. Mas enfim, seja isso ou seja aquilo, o gaúcho parece que se esqueceu disso. Começou a jogar um futebol mais globalizado. Globalizado é a palavra, para nós entendermos esse problema. O que acontece, pessoal? Muitas áreas do mundo está acontecendo isso que está acontecendo aqui, porque a globalização, que é um movimento histórico irreversível, ela é como um vento muito forte. E quem tem a essência muito bem enraizada, ele aguenta, ele fica, ele mantém a sua essência. Os países da Europa, por exemplo, que são muito
xenófobos até, né? Eles são muito assim enraizados naquela língua deles, naqueles costumes deles, cada um do lado do outro, mas eles são bastante assim, autênticos. O espanhol é, o português é, o francês é, o italiano é, o inglês é, o alemão é, certo? Eles são muito... Então eles resistem à globalização, resistem. Mas quem não tem muita identidade, muito enraizada, o vento leva e desaparece até. Será que o gaúcho vai desaparecer? Olha, agora veio um desafio. O desafio, né? O gaúcho sabe enfrentar um desafio, ou pelo menos sabia, certo? Talvez seja a oportunidade do gaúcho renascer. Então, essa é a primeira questão a ser tratada. Recuperar a nossa essência. A segunda questão a ser tratada, pessoal, é a questão do que fazer. Do que fazer. Porque se nós fizermos as mesmas coisas que nós sempre fizemos, essa é velha, né? Alguém disse, nós vamos colher as mesmas coisas. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer algo diferente, certo? Esse algo diferente se chama inovação. Nós precisamos inovar. Você sabia o que é inovação? É o que mais gera renda, riqueza no mundo. Por que os Estados Unidos é tão rico? Porque ele é o centro da inovação do mundo, sabe? Pegue, por exemplo, isso aqui. É um celular, certo? Quando eu sou engenheiro, entre outras coisas, sou filósofo, engenheiro e economista. Quando saiu, me disseram que ia ter um celular que apertasse assim no vidro, eu achei, esse negócio não vai dar certo. Como é que você vai apertar uma coisa, não vai dar uma confusão? Deu certo, não é, pessoal? Porque lá nos Estados Unidos, eles pegam 100 ideias e de 100, uma dá certo. As outras 99 não dá certo. Mas aquela que dá certo, eles ganham muito dinheiro, porque aquilo vira uma coqueluche. E os Estados Unidos é aberto à inovação, é uma sociedade aberta à inovação. Será que o Brasil é aberto à inovação? Não é aberto à inovação. Nós somos muito conservadores. Aqui, se tu tem uma ideia nova, as pessoas batem nela, batem. O brasileiro é muito conservador. Por que o brasileiro é conservador? É importante discutir isso. Porque nós somos um país rural, o nosso temperamento é rural. Sabe quando a Globo diz assim, o agro é pop? A Globo sabe do que está falando. A Globo sabe do que está falando. Nós somos agro. Então mesmo o cara que é de esquerda, o cara que é não sei o quê, o cara que é da cidade, ele é agro, ele tem um temperamento agro que é conservador. Ele gosta das coisas que não mudam, ele gosta das coisas sempre daquele jeito. Existem exceções? Claro que existem exceções. Mas veja, será que não tem conservadorismo lá nos Estados Unidos? Tem também. E será que o americano é mais criativo que o brasileiro? É mais ou menos a mesma coisa. É possível até que o brasileiro seja mais criativo. Vocês conhecem aquela que diz assim, agora a NASA vem, né, pessoal? Quando um brasileiro descobre uma coisa. Na verdade, o brasileiro é campeão de fazer, né, como é que a gente diz? De fazer, dar um jeitinho, bolar uma coisa diferente, né? Uma gambiarra, esse é o termo. Nós somos os campeões da gambiarra. Gambiarra, pessoal, é inovação. Sabe quem inova as coisas? É quem está no contato direto com a realidade, com o problema. Esse é o cara que inova, porque ele tem uma ideia, uma gambiarra e funciona, certo? Vocês conhecem a Gerdau aqui no Rio Grande do Sul? É uma das empresas que mais inova no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque o pessoal, os donos da Gerdau, os Gerdau, Jorge Gerdau, eles se ocupam pessoalmente com isso. Eles pegam cada ideia de cada cara que está trabalhando lá dentro, nos fornos, nos outros lugares, e ele pega e tenta desenvolver essa ideia. Porque se tu deixar para o chefe do cara, o chefe mata a ideia. É assim que funciona. Então, o que acontece? Para ter inovação, tu tem que proteger a ideia, porque a ideia no início ela é como uma mudinha. Se tu não protege ela da pressão, ela morre. Mas se tu protege, ela pode se transformar numa grande árvore que vai aguentar pressão. Que os passarinhos vão fazer os ninhos em cima. Felicidade geral, né, pessoal? Mas tem que proteger o bebezinho. O Brasil tem um monte de gente criativa. Só que a gente não vai adiante, porque a maioria é conservadora e bate, tá, pessoal? Então, deixa eu dizer para vocês. Agora, na sequência, eu vou botar um vídeo de um cidadão aqui do Rio Grande do Sul que tem uma solução para esse problema das enchentes, certo? Eu não vou falar mais nada agora, eu só vou botar o vídeo.
porque depois em cima do vídeo é que eu quero comentar várias coisas na continuidade do que nós podemos fazer ou não fazer, certo? E dar continuidade nessa história da inovação. Então agora vejam o vídeo curtinho desse cidadão que é um arrozeiro aí. Eu acho até que ele é bolsominion, mas eu não sei. Então assista e depois a gente conversa, certo? Até! Buenas, tia. Faça esse vídeo correr para todo mundo, que chegue até seu Eduardo Leite. Eu imploro que vocês, porque tem sentido que eu vou explicar, há mais de 30 anos eu venho falando isso aí. Seu Eduardo Leite, larga esses ambientalóides de mão, me pega umas 20 escavadeiras, me monitora essa Lagoa dos Patos aqui do lado esquerdo, entre a Lagoa dos Patos e o mar, leva umas 20 escavadeiras para lá, me faz uns 3 canal nas partes mais estreitas, arromba a estrada, tudo, e deixa a água da Lagoa dos Patos correr, nivela ali, começa a fazer um patamar ali só de 1,5 m para a água começar a descer e ver onde ela já correu algumas vezes e deixa correr à vontade a água para o mar, depois faz uma canalização, mas socorre o pessoal de Porto Alegre. Eu lhe garanto que em menos de 2 dias essa água está baixa, hein? Eu entendo de terraplanagem, sei o que eu estou falando. Tem lugares que são desnivelados ali da Lagoa dos Patos e já subiram a água e já desceram em direção ao mar. O senhor pesquisa isso aí e o senhor vai ver que dá para fazer uns 3 canal e a água baixa em 24 horas. Alguém me passa esse vídeo e faz correr até seu Eduardo Leite para ele salvar essa região da Grande Porto Alegre aí, que as águas do Guaíba vão baixar de um dia para o outro. Eu tenho certeza que eu estou falando, mas tem que largar de mão esses ambientalóides, fazer um decreto emergencial, assinar e botar umas 20 escavadeiras lá. O que eu estou falando com toda a propriedade, seu governador. O senhor pode mandar fazer isso aí. Se precisar orientação, eu tenho conhecimento também. E vão meter ficha, vão chegar esse vídeo até chegar ao seu Eduardo Leite para saber que só não vai salvar Porto Alegre, Grande Porto Alegre, de todas as enchentes que está aí, não fazer abaixar essa água do Guaíba, se ele não for até a Lagoa dos Patos e não fazer esses canal que a água vai correr até o mar e vai parar com essa inundação aqui. Pelo amor de Deus, isso era para ter sido feito há muitos anos atrás. Mas esses ambientalóides não deixam fazer nada. Tem o canal do Panamá, tem o canal do Suez, faz canal pelo mundo todo e não pode fazer um canal para ligar a Lagoa dos Patos no mar, na parte aqui de cima, aqui, aonde vai escoar essa água e vai parar de dar enchente, a água vai parar de descer, o São Gonçalo vai represar lá embaixo, vai inundar a tua cidade, Pelotas também. Pelo amor de Deus, tira essa bunda do sofá. Não foi isso que tu falou pro seu Sartori na primeira vez que tu te elegeu? Tira essa da bunda da onde tá e bota as escavadeiras, fazer canais ali na Lagoa dos Patos e pare de ajudar a morrer gente no Rio Grande do Sul. Me passa esse vídeo para Eduardo Leite, que o meu nome é Evaristo Pinheiro Rigueto. Tem solução sim. Acontece que ele não tirou a bunda do sofá ainda. Então, vocês viram, pessoal, o vídeo desse cidadão aí, de chapéu e tal, né? Acho que ele é bolsominion, mas eu não sei. Mas tanto faz, né, pessoal? Tanto faz. Nós somos todos gaúchos, certo? Aliás, essa é outra coisa que eu vou ter que falar lá adiante, sobre essa divisão nojenta, né, que só nos enfraquece, que a gente tem que parar com isso. Agora nós temos um grande desafio pela frente, certo? Não, mas agora o assunto é inovação. Então esse cidadão colocou aí uma ideia. Não sei se vocês entenderam a ideia. Eu até pensei em botar um mapinha aqui do Rio Grande do Sul com a lagoa, mas acho que não tem necessidade. Eu só vou descrever para vocês. A Lagoa dos Patos é um imenso manancial de água, um mar de água doce, que nem já disse uma música aí, né? E entre a Lagoa dos Patos e o mar tem uma faixa de areia estreita, né? Em alguns locais ela tem 10 km, 20 km, que vai perto aqui de Capão da Canoa até lá, Rio Grande, por lá, certo? É uma grande... né? Então ali tu tem uma faixa que tu poderia abrir canais para desaguar a água da Lagoa dos Patos no mar. Por que seria importante? Eu não vou discutir a viabilidade agora, eu vou discutir a viabilidade depois. Agora eu quero dizer por que seria importante que funcionasse isso que esse cidadão está dizendo. Seria importantíssimo, porque vocês vejam agora, a Lagoa dos Patos está cheia. Dá qualquer chuvinha, pum, dá alagamento de novo em Porto Alegre, em cidades, né, na beira da lagoa, Pelotas, Barra do Ribeiro, Eldorado, até der uma chuva mais forte, vai alagar de novo tudo. Por quê? A lagoa está cheia e a gente está esperando para a água sair lá naquele canal estreito, lá do
na ponta da lagoa, num canal estreito, e rezando para que o vento seja a favor. Olha só. Então, se a gente conseguisse ter o controle da lagoa, pessoal, seria fantástico. Seria fantástico. Seria esse salto que o Rio Grande do Sul precisaria, sabe? Senão nós vamos, pessoal, provavelmente, nós vamos ter que abandonar imensas áreas que nós temos uma relação sentimental muito grande, além do prejuízo imenso que vai ter financeiro. Nós vamos também ter que abandonar culturas. A gente gosta de viver na proximidade da água, né? É uma cultura que também tem elementos luso-brasileiros, açorianos, tanto aqui em Porto Alegre como em Pelotas. Onde que é a capital do estado? É nessas regiões. Então é porque o gaúcho gosta disso. Então nós vamos deixar a natureza nos atropelar? Não tem o que fazer? Veja, a ideia desse cidadão foi respondida já pela URGS e por muitos caras aí que são especialistas no assunto. E eles disseram o quê? O que eles disseram? Que não dá. Que não dá, né, pessoal? Falei de vocês do conservadorismo. Veja, inovação não está na universidade. Em lugar nenhum do mundo inovação está na universidade. Eu não tenho nada contra os professores, mas o professor é, em princípio, um conservador, porque ele estuda a ciência que já existe, aquilo que já foi feito, e é isso que ele tem que ensinar mesmo. Por isso que a inovação, geralmente, ela acontece fora dos especialistas e das universidades. É preciso pegar-se a ideia de quem está na linha de frente e ver se é viável a ideia e não sair já torpedeando. Por que foi dito que não seria viável? Bom, não seria viável porque pode causar grandes catástrofes, como por exemplo a água do mar entrar para a lagoa, erosão, perder o controle desses canais. Que mais? Outras coisas que não foi dito, mas que eu digo, que o desnível entre a lagoa e o mar é pequeno, portanto o fluxo aí não seria tão grande de água, teria que ter canais muito grandes, certo? Muito largos. Mas veja, será que isso não tem solução? Será que todas essas coisas não têm solução? Vamos olhar a ideia. Será que não tem solução? Será que não é possível, por exemplo, fazer aquedutos? Já que é tão pertinho, faça aquedutos, né? Que aí não tem erosão, o aqueduto está por baixo da areia e vai sair lá embaixo do mar. E se tu vai bombear uma água da lagoa para o mar, é mais fácil, já que o mar não está acima da lagoa, ele está abaixo da lagoa. Então é muito mais fácil, por exemplo, do que na Holanda, que eles têm que bombear de um lugar para cima, que o mar está acima da terra, certo? E tu pode botar bombas que impulsionem e que, portanto, a água só vai no sentido da lagoa para o mar. E essas bombas podem funcionar o ano inteiro. Inclusive, tu poderia gerar energia ali mesmo, naquela faixa de areia, com placas solares que ficassem tocando as bombas o ano inteiro e tu diminuiria o nível da lagoa. Seria uma espécie de lagoa inteligente. Será que não é possível o gaúcho fazer essa façanha? Construir uma lagoa inteligente que controla a entrada de água, que controla a saída de água, e é orgulho, uma façanha. Veja, a gente tem que pensar grande, não pequeno. A gente tem que procurar não quem diz não, mas quem está disposto a discutir a inovação. E tem que botar os nossos técnicos a medir qual é a vazão, quanto que é a maior bomba possível de construir. Tu pode construir aqui no Brasil as bombas. Tu pode, por exemplo, construir aqui na VEG. Tu pode pedir para a VEG projetar uma bomba para a lagoa. E aí tu, inclusive, tu vai criar emprego, tu vai criar um monte de coisas, certo? E tu pode sim ter o controle do nível da lagoa sem causar nenhum problema. Porque você sabe o que vai acontecer se a lagoa continuar subindo e subindo e subindo? Ela vai alagar todas as cidades e ela vai entrar no mar. Ela vai entrar no mar. Ou seja, a água do mar vai entrar para a lagoa porque a lagoa vai subir acima da faixa de areia. Vocês me entendem? Então nós temos sim que tomar uma providência. Se a gente quer manter a nossa lagoa como um mar de água doce e paixão, certo? Bom, eu não vou entrar profundamente nesse assunto de ter uma lagoa inteligente, porque eu vou fazer outros vídeos e outros documentos sobre a possibilidade do Rio Grande do Sul, sim, construir uma lagoa inteligente,
que a gente não fique à mercê de vento, à mercê de chuva, à mercê da mera natureza, porque o ser humano pode sim e deve controlar a natureza, sem destruí-la, certo? Mas eu não vou fazer agora mais aprofundamento sobre a viabilidade técnica disso. O próximo pedacinho que eu vou fazer agora é sobre onde que nós vamos conseguir os recursos para dar esse salto para fazer essa façanha. Eu disse que o vídeo seria longo, né? Não sei se vocês repararam que até eu mudei o penteado entre um vídeo e outro, para não ficar sempre a mesma coisa, assim, porque o vídeo é comprido, né, pessoal? Vocês nem notaram isso? Olha só. Então, sobre os recursos, eu vou falar de uma coisa que eu já falei muitas vezes nesse canal, e inclusive eu vou botar aí nos comentários um vídeo meu sobre isso, que é sobre os impostos. Eu vou falar muito rapidamente, tá, pessoal? Porque no Brasil, todos os brasileiros, todos, menos eu sou o único que pensa diferente. Todos os brasileiros acham que a carga tributária é muito alta, que realmente é um horror o que a gente faz e não tem retorno. Eu tenho um trabalho, inclusive publicado num livro, que eu mostro que não é verdade, porque o gasto público brasileiro é ridiculamente baixo. Ele é 32% do PIB. Só que de um PIB per capita baixo, tu vai ter um valor baixo por cidadão. Então, imagina assim, o Brasil gasta por cidadão, por mês, algo em torno de R$1.000 por mês. Enquanto que nos Estados Unidos, eles gastam R$3.000 por mês. Na Europa, R$5.000 por mês. Veja, lá na Europa já está toda a estrutura feita. Já está toda a rede de esgoto feita. Já está toda a rede de educação e de saúde feita. O cidadão ganha 4 vezes o que ganha o cidadão brasileiro. Certo? E mesmo assim, o poder público lá tem 5 vezes mais recursos para pagar a saúde do cara, a educação do cara, a rede de esgoto do cara. Vocês me entendem? Então, quando alguém diz que a carga tributária brasileira é alta, é ridículo. Isso é ridículo. Não é verdade. A carga tributária brasileira, se nós queremos, pessoal, que o nosso país cresça, nós temos que arrecadar mais, não tem solução. Todos os países que se desenvolveram, o Estado participou muito ativamente com mais dinheiro, muito mais per capita do que o Brasil está gastando. E no Brasil se diz que a maior parte é desviada em corrupção, uma mentira deslavada, porque você pega todo o orçamento público brasileiro e você vê onde ele é aplicado. E para cada coisa que é aplicada, educação, saúde, segurança, aposentadorias, que é o maior gasto público, a gente gasta pouco. É pouco o que a gente gasta. E acaba todo o dinheiro. Então onde está a corrupção? Está mais no discurso. Eu quero dizer, olha a Petrobras. A Petrobras, pessoal, não consome um tostão de impostos. Pelo contrário, ela dá lucro que vai para o governo para ele gastar com educação, saúde, segurança. E aposentadorias. Ela complementa o dinheiro dos impostos, entende? Então, veja, se houve corrupção na Petrobras, também aumentaram muito aquilo que houve, demais. Isso acontece em todo o mundo, não é só aqui no Brasil. Mas aumentaram por motivações políticas. Mesmo assim, a Petrobras não tira dinheiro de impostos, nunca tirou, porque ela sempre deu lucro, certo? Então, pessoal, esse dinheiro tem que sair de impostos que são pagos por quem? Por nós cidadãos. Então, em vez do gaúcho ir lá passar o chapéu em Brasília, eu não digo que não deva fazer, vai, mas a gente tem que se abrir para a possibilidade de nós gaúchos entrarmos com o dinheiro. Quem? O cidadão gaúcho. Está cheio de grandes empresas aqui que já disseram que vão colaborar, que querem colaborar. Essa é a maneira de colaborar. Vamos fazer um imposto adicional, mas que vai construir aquilo que faz o nosso olho brilhar. Tem que ser uma coisa que faz o nosso olho brilhar. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma lagoa inteligente. Então nós vamos criar aqui um imposto durante um tempo para construir essa lagoa inteligente. Porque isso vai dar o exemplo, inclusive, para conseguir financiamentos internacionais. Vocês me entendem? Além do mais, isso vai criar um monte de empregos, vai criar um monte de renda, vai criar crescimento. Porque quando o Estado entra gastando, ele gasta, paga empresas que pagam mão de obra, e paga o funcionário público, e paga a gente que vai gastar. E esse gasto demanda, faz com que as empresas vendam mais, elas vão ganhar mais, vão investir mais. Vocês me entendem, pessoal? Nós temos que se abrir para isso. Então, eu vou deixar aqui um vídeo que eu falo sobre a carga tributária, se vocês quiserem ver. E eu vou ainda fazer um vídeo mais bem elaborado para mostrar o quê?
que o imposto, quando aumenta o imposto, não é verdade que os preços aumentam. E não é verdade que isso prejudica a economia. Pelo contrário, quando aumenta o imposto, os preços não mudam muito, se mudarem é muito pouco, e a economia se expande, como a gente já viu diversas vezes no Brasil. Mas eu vou fazer um vídeo específico para isso. Tá, pessoal? Então, pessoal, para finalizar esse já longo vídeo, eu diria assim que nós, os gaúchos, temos agora um grande adversário, que provavelmente vai nos testar várias vezes e vai nos possibilitar, mostrar se nós temos condições de vencê-lo ou não, se nós temos condições de, como se dizia antigamente, fazer uma gauchada ou não, se nós temos condições de fazer uma façanha ou não, né? Então eu entendo que para fazer essa façanha nós temos que recuperar tudo isso, a nossa essência, o nosso espírito guerreiro, o nosso espírito de inovação, sair um pouco fora da caixinha, certo? A gente precisa se unir, porque essa divisão, que não é só aqui do Rio Grande do Sul, é do Brasil e é do mundo, essa divisão entre uma parte mais conservadora, uma parte que quer mais ir para frente, ela está se esgotando e está na hora da gente ir adiante. A direita vai continuar existindo porque ela deve existir, a esquerda vai continuar existindo porque ela deve existir, mas a gente tem que ir adiante, se unir, e não dividir forças, porque nós temos um grande adversário. Bom, para isso, para levar adiante essas ideias que eu delineei neste vídeo aqui, eu vou criar uma think tank. Você sabe o que é isso? Uma think tank é uma ideia tanque, ou seja, um tanque de ideias. Em vez de ser um tanque de guerra, é o tanque com uma ideia. Isso é uma prática muito comum nos Estados Unidos e que tu junta algumas pessoas que defendem determinada bandeira e elas se unem para tentar levar adiante essa ideia e influenciar na sociedade. Eu tenho experiência nisso porque eu já iniciei 2 movimentos desse tipo, sem chamar de think tank. Quem me conhece sabe que 2 vezes eu iniciei movimentos que influenciaram na política. Tá? Eu não vou entrar nesses 2 exemplos agora, mas eu garanto para vocês que se você tem um número de pessoas que não precisa ser muito grande, que está muito convencida de uma ideia, é possível levar essa ideia adiante, fazer ela deixar de ser um brotinho, crescer e se transformar numa árvore. Os detalhes dessa think tank eu vou delinear no futuro, e inclusive muitos de vocês eu vou telefonar, entrar em contato, trocar uma ideia para ver se é viável ou não, porque ninguém faz nada sozinho, né, pessoal? Sempre tem que ter um grupo, nem que seja mínimo. Então é isso que eu tinha a dizer por hoje sobre a enchente, sobre o que eu acho que o gaúcho deve fazer para início de conversa, certo, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Beijos!